Engraçado. Ah, tá. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, e para a realização da nossa live eu agradeço ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e, é claro, também a Funjop pelo expressivo apoio à nossa live e à nossa orquestra. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos que curtiram e nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante para a gente. Nós comemoramos há umas semanas atrás os 10 mil inscritos no Instagram e peço para que vocês continuem curtindo o nosso trabalho, porque isso faz com que nós cresçamos também. A cada semana nós temos um convidado de relevância nacional que seja de alguma forma ligado à nossa orquestra. E nós temos aqui hoje um convidado super especial, um famosíssimo violoncelista, um dos maiores artistas brasileiros, detentor de vários prêmios e também aluno de Pierre Fournier. Seja muito bem-vindo, Antônio Lauro Del Claro. Prazer em tê-lo aqui. Olá, Laércio. O prazer é meu. Eu estou super feliz com esse momento para encontrar toda essa gente querida da João Pessoa, da querida Paraíba, e para mim é um momento de muito significado estar com vocês aqui. Eu espero que seja uma live bastante legal que a gente vai fazer aqui. Vai ser uma live ótima, eu quero saber tudo. A gente sempre fala aqui no início que é uma espécie de fofoca, né, essa live, porque a gente fica tentando saber de tudo. Tudo bem, com você a gente não pode saber de tudo, tem coisas que quase provavelmente impróprias, nós não vamos falar aqui. Mas antes disso, antes da gente começar propriamente a nossa live, eu queria avisar que nós temos o prazer também de ter a participação de dois membros importantes da orquestra, que são a violoncelista Lucianaína Campos e o violista Raul Vitor Martins. Muito obrigado pela presença de vocês, e eu vou pedir para vocês dois se apresentarem, para que o público conheça o trabalho de vocês. A Anaína já é nossa ajudante, já faz um tempo, já esteve na nossa live, mas vou pedir para ela começar, então. Boa noite, maestro. Boa noite, professor Del Claro. Boa noite, Raul, todos que nos ouvem. Agradeço o convite, né, mais uma vez, estar aqui e falar um pouquinho da minha trajetória. Bem, eu comecei a estudar violoncelo com 6 anos, com meu pai, Nelson Campos, e sempre foi no violoncelo, né? E a partir daí eu já comecei a tocar na orquestra infantil primeiro, depois infanto-juvenil, onde eu tomei gosto por tocar em orquestra. Posteriormente, toquei na orquestra jovem bastante tempo, uns 10 anos, e estudei com o professor Felipe Aquino, na UFPB, com quem eu me formei no bacharelado, posteriormente no mestrado, e participei de, enfim, alguns eventos, pude participar de um concurso, um Prêmio Paraíba, onde eu consegui um prêmio, premiação, em primeiro lugar. Depois fui alcançando alguns trabalhos aqui na cidade, sou natural de uma pessoa, dei aula em algumas escolas, toquei na orquestra, né, na Orquestra Municipal de uma Pessoa, desde a formação, quando era ainda orquestra de câmara. Toquei na Orquestra Sinfônica da Paraíba, tive a oportunidade de tocar fora também, na Sinfonieta do Porto, em Portugal, dei aula também lá. E, posteriormente, voltei para o Brasil e comecei a dar aula em projetos sociais. Atualmente, eu estou dando aula no Ação Social pela Música, no projeto social, e voltei a ingressar na Orquestra Municipal de João Pessoa e também integro o Instituto Cultural Paraíba, onde eu ministro aula no Conservatório José Siqueira e faço parte da Camerata Paraíba. Muito bem, muito bem. Agora vamos ao Raul Vitor. Fala um pouquinho de você, Raul. Olá, boa noite a todos, professor, maestro, Yane.
Então, eu comecei os estudos na viola com 10 anos de idade, né? No projeto social chamado Criança Cidadã, em Recife. Inclusive, o meu criador, posso assim dizer, é um amigo muito próximo do professor Del Claro, que era o professor Curci de Almeida. De Almeida. Justo naquela data, né, quando eu comecei, ele, a princípio, havia pensado em me colocar para o violino, mas, assim, por conta do meu tamanho, da minha mão, ele, de cara, disse, não, você vai ser violista. Inclusive, né, por ele ter um membro da família que tem um nome bem parecido com o meu, foi mais um motivo, né? Esse violista, ele é o principal violista da Sinfônica de Vancouver, no Canadá. E aí sempre rolou um certo peso, uma certa cobrança, né? Você tem o nome do meu sobrinho, você tem que tocar bem. E aí, depois de vários anos me desenvolvendo no projeto Criança Cidadã, eu vim para João Pessoa. Passei na classe de viola do professor Ulisses Silva, né, em 2017. E de lá para cá, eu venho integrando o naipe de violas da Sinfônica de João Pessoa, né? E estou perto de me formar, perto de conseguir o meu título de bacharel. Muito bem, Raul. Então, todos conhecemos agora o Raul e a Anaína. Vamos agora para o nosso convidado super especial. E aí, Del Claro, a nossa live, a gente costuma iniciar pelo início mesmo, quer dizer, sobre a infância do nosso convidado. Fique à vontade para falar o que você quiser, mas eu fico à vontade também para perguntar o que eu quiser. Claro, claro. Então, vamos começar com a tua infância. Tá bom, então. Eu venho de uma família de músicos. Meu pai era violoncelista, eu tinha tio violoncelista, tinha primo violoncelista e um primo contrabaixista. E claro que a clave de Fá sempre imperou dentro da família e aquele ambiente musical me fez enveredar para o caminho do violoncelo mesmo. E eu comecei os meus estudos, que eu tinha de 7 para 8 anos, antes mesmo de ser alfabetizado, né? E assim comecei. Aí os estudos começaram, depois comecei a ir para a escola e dividia meu tempo, às vezes não muito aplicado no instrumento, às vezes a gente, né, moleque, criança, às vezes não. Mas aí meu pai me impulsionou. Aliás, eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu queria estudar violino. A minha vontade era ser violinista. Aí meu pai disse, não, meu filho, tudo bem, mas você sabe que o violoncelo, eu estou te falando, mas o ano que vem são 60 anos que eu faço de atividade artística, né? Eu comecei com 12 anos. Então, o que acontece é que desde ele me falou, não, estudo violoncelo, que é um instrumento mais raro que o violino, tão bonito quanto, e assim, eu falei, não, mas eu queria o violino, tal, até que ele me levou num senhor Bevilacqua, Ernesto Bevilacqua, quando eu me lembro, que mexia um pouco, negociava um pouco com os instrumentos, tal, e me levou. E quando eu cheguei lá, falei, puxa, vou ver o violino. Aí ele me pôs sentado no banquinho e me colocou um violoncelo meio. Aí eu fiquei com aquele violoncelo assim, não me entusiasmei muito, né? Aí voltamos para casa e eu cobrando, mas o meu instrumento, o violino e tal. Aí meu pai, um belo dia, aparece com aquele violoncelo meio, que eu tinha experimentado, aliás, visto, né? Aí eu fiquei meio assim, deixei o violoncelo meio de lado e não estava muito entusiasmado. Mas, aos poucos, a coisa foi se desenvolvendo, a motivação começou a aparecer, até que eu iniciei estudando já o solfejo, aprendendo as notas e depois aprendendo as primeiras posições, com meu pai mesmo. E aí foi um trabalho, fui desenvolvendo. E quando chegou assim de 12 para 13 anos que eu tinha, eu já comecei a minha atividade profissional, que era uma coisa assim que o primeiro trabalho que eu fiz
foi na antiga orquestra da televisão Tupi, que hoje é o SBT, mas na época era a televisão Tupi. E as orquestras nas televisões, antigamente, elas tinham uma orquestra, não era um conjunto, era orquestra quase completa, que tinham nos programas, e você fazia as gravações na própria televisão, enfim. E lá começou esse meu trabalho, e aí fui desenvolvendo toda uma atividade, continuando os estudos, até que eu fui para os primeiros festivais de música em Curitiba, e lá eu conheci o Jean-Jacques Pagnot, que era o violoncelista francês, que morava já há alguns anos em Porto Alegre, e aí pude ter um contato assim um pouco mais do lado europeu com ele, umas coisas mais incrementadas que eu comecei a conviver. E tive aulas com ele, e aquilo foi muito importante na minha vida, porque foi uma direção que eu tive que tomar, um horizonte que se abriu para que eu pudesse enxergar, ter uma visão um pouco mais ampla do que era o sentido de estudar a música, de estudar especificamente o violoncelo, né? E aí foi. E aí depois eu tinha 16 anos, mais ou menos 17. Aí quando eu fiz 18 anos, eu prestei concurso para a Orquestra do Teatro Municipal aqui em São Paulo e fui aprovado como primeiro violoncelo da orquestra. E lá fiquei. Lá fiquei. Mas voltando um pouquinho, desculpa te interromper. Não, por favor. O Pagnot, que é um cara que eu cheguei a ter aula de música de câmara, foi em Brasília, né, quando estava começando. Sim. E é uma figura super grandiosa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque muita gente não conhece. É uma figura super importante na história. Como é que eram as aulas com o Pagnot? O que ele falava? O Pagnot era assim, uma pessoa muito correto nesse sentido. Ele tinha uma proposta, uma didática muito peculiar e, assim, extremamente exigente, no sentido de fazer você, motivar você para poder trabalhar, para você criar uma disciplina, porque ele era uma pessoa extremamente disciplinada, ele estudava várias horas por dia, e estava sempre com o violoncelo nas mãos e sempre pesquisando, sempre buscando alguma coisa nova. E isso foi assim muito importante. Quer dizer, ele ficou durante muitos anos lá e praticamente ele dedicou toda a vida dele lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele foi professor até se aposentar, e depois ele veio morar, o final da vida dele, veio para cá, para São Paulo, e ficou aqui. Mas, assim, Laércio, eu digo a você que foi, talvez, uma das pessoas mais importantes na minha formação, na minha vida, sabe? E também na minha vida como adolescente, como jovem, tantos papos que tivemos, tantos conselhos que ele me deu, tantas situações que me fez enxergar outras situações que às vezes a gente, num rompante de juventude, você vai e não pensa muito, né? E ele foi uma pessoa que me direcionou um pouco por esse lado. Tanto é que eu, depois que entrei no Teatro Municipal, eu marcava com ele, eu ia para Porto Alegre, pelo menos uma vez por mês, e ficava 2 dias, ficava hospedado na casa dele, ficava lá um final de semana, ou quando tinha uma folga aqui, ia para lá e ele me dava as aulas. E assim, foi um contato bastante proveitoso. Acho que ele merecia até um destaque um pouco maior, mas talvez assim, devido a ele era muito simples, uma pessoa que não, hoje a gente podia chamar a pessoa, não era midiática, não tinha os recursos da internet, não tinha as coisas que você pode se comunicar muito mais facilmente, né? Mas ele tinha assim esse lado, e eu acho que isso foi um momento que talvez até faltou um pouco mais
reconhecimento em torno da figura dele. Uma figura importante. Se você pegar vários cellistas que estudaram com ele, ou ficaram lá, ou saíram do Rio Grande do Sul, foram para outros polos. A gente tem vários músicos, vários cellistas que passaram pelas mãos do Pagnot, né? Mas vem cá. Então foi assim. Pode falar. Desculpa, te interrompi. Pode terminar. Não, por favor. Não, o que eu ia falar assim, você estava de São Paulo e ia para Porto Alegre, mas você entrou no Teatro Municipal de São Paulo com 18 anos como primeiro violoncelo, é isso? Isso, foi. Tinha vaga. Então, porque antes, eu vou voltar um pouquinho. Antes de eu fazer o concurso no teatro, o meu pai, antes de eu assumir, eu esqueci de falar isso, antes de assumir a televisão Tupi, o que acontecia? Na época do Teatro Municipal, tinha o maestro Armando Belardi, o maestro Eduardo de Guarnieri, o Camargo Guarnieri, o maestro Souza Lima, eram os 4 maestros que eram os titulares do teatro. E meu pai foi pedir para eles se eu poderia começar a praticar lá na última instante nos ensaios. E aí foi muito interessante, porque não tinha orquestra jovem, não tinha, os festivais não existiam naquela época, depois que as coisas começaram a aparecer. Então, o que aconteceu? Eu ia lá meu pai trazia as partes, eu estudava em casa, ele estudava comigo, e depois eu ia lá no teatro, assim, ficava lá no último instante, e lá que eu comecei a aprender a lei da orquestra. A lei da orquestra eu falo muito para os meninos hoje em dia, que é o seguinte: você toca no naipe, em caso de dúvida, numa contagem, você entra depois que todo mundo entrou, para não ter perigo de errar. E corta antes de um acorde para não sobrar, entendeu? Então, essa é a lei da orquestra. Então, lá eu tinha, assim, a orquestra ela tinha pelo menos 50% de uma imigração italiana que tinha dentro da orquestra, músicos fantásticos, incríveis, né? E que depois desse estágio que eu fiz, que eu fui depois para a TV, voltei eu não podia entrar na orquestra porque era menor de idade. Aí, quando eu completei 18 anos, estava primeiro violoncelo lá, estava se aposentando e surgiu. Aí eu fiz o concurso e me aprovaram lá para ser o primeiro cello da orquestra. E me lembro muito bem, na época, que quando eu comecei assim nos primeiros ensaios e na primeira temporada que eu assumi no teatro, antigamente tinham 3 meses de temporada lírica, balés, concerto sinfônico. Então, era o solo da Tosca, do terceiro ato da ópera, o balé O Lago do Cisne, o segundo concerto de Brahms para piano, com solo de violoncelo. E, às vezes, eu fazia o solo, o capela estava sentado na primeira instante e fazia assim para mim. Não. Eu ficava todo assim, espera aí. Aí ele vinha no intervalo e falou: menino, vem aqui, ó. O negócio é assim, faça assim, tá. Você podia assinar que aquilo era batata, não tinha erro, né? Então, o meu aperfeiçoamento ainda foi em função dessas pessoas experientes que me passavam informações, e eu acho que isso foi de uma valia incrível, você ter a possibilidade de ter pessoas mais experientes, mais velhas do que você. Infelizmente, hoje parece que quando a pessoa atinge uma certa idade já não serve mais, é uma pessoa que não vale nada, já não sabe mais o que fala. É um pouco o que eu digo sempre hoje. Hoje em dia, as pessoas elas não têm memória passada, elas só têm memória futura. Então, o que aconteceu hoje, o que foi... só tem memória futura, só o que acontece, isso... É um pouco... O mundo está um pouco assim, né? É o resultado. Mas voltando, a gente vê, então, né? eu fui... Exatamente. E, às vezes, eu fico vendo assim, não é você viver num saudosismo, não é isso, não. Mas você vive
de momentos com referências de pessoas que eram extremamente capazes, eram pessoas que tinham uma formação, que tinham um embasamento cultural também, não só da parte instrumental, mas a visão de mundo, a visão de vida, a visão da arte, o respeito que se tinha por uma questão. Você pegava lá a maioria dos músicos lá que nós tínhamos na orquestra, nossa, aquele respeito, quer dizer, as temporadas líricas, o que eu aprendi de como você tocar numa ópera, com o pessoal todo cantando a ópera inteira de cor, com as letras, quer dizer, aquilo era o dia a dia, era a rotina, não é? Comum. Então, isso foi assim, um ponto muito importante no sentido do aprendizado, né, da minha formação. E aí eu tinha um maestro, Nino Bonavolontar, que veio nessa primeira temporada da orquestra, que eu estava na orquestra, e regeu a Tosca, e regeu a Carmen. E ele falou, eu fiz o solo, e depois ele falou, olha, você não gostaria de fazer um curso em Taormina, na Itália, lá no sul, perto de Catânia, Palermo? Eu falei, claro. E, na época, eu disse, mas como é que eu faço? Não, ele estava metido na direção lá, ele me conseguiu assim uma bolsa para que eu fosse ficar 2 meses lá num festival de verão que eu fui. E lá eu tive contato com o Enrico Mainardi, que grande cellista, e o Radu Ardulescu, que era o romeno também que morava, e foram as pessoas que eu tive assim contato nesse festival. E lá conheci outras pessoas, outros jovens que estavam lá, e aquilo foi assim a minha primeira ida para a Europa, sair daqui direto para lá. Então foi muito bom. Quando eu voltei, aí tinha uma comissão de música da Secretaria do Estado aqui, que o presidente era o Souza Lima, tinha a Dinorá de Carvalho, que era a grande compositora, tinha o Ascendino Teodoro Nogueira, tinha o maestro Colaciopo também, e era uma comissão de 5 ou 6 pessoas, que agora não me lembro todos. E, nessa época, o Almeida Prado estava estudando em Paris e estava para voltar. E aí a Dinorá falou, não, a gente vai querer dar uma bolsa para você agora. E foi aí que surgiu a possibilidade de eu ir embora para ir para Paris, quando eu consegui essa bolsa, e fui. E fiquei 1 ano lá em Paris, estudando com o Robert Salles, que foi um violoncelista do antigo Quarteto Pascal, um quarteto fantástico. E, assim, cheguei num ponto até que depois eu tive a possibilidade de ir para Genebra e ter contato com Fournier. E eu sabia que o Fournier era muito amigo do Souza Lima. Eles, desde a época desde a época de Paris, quando o Souza Lima estava lá, eles criaram um vínculo muito grande. E eu telefonei para o Fournier assim, mestre, olha, eu queria fazer uma audição para o senhor, eu venho do Brasil, tal. Eu sou um bolsista cujo presidente é o Souza Lima, não sei o que tal. Bom, moral da história, eu fui lá fazer uma audição para ele. Estava assim, apertadinho aquele dia para fazer a audição para o Fournier. De repente, era o violoncelista que eu tinha assim como a minha referência, no sentido da sonoridade, da poesia que ele fazia com a música. Não era um virtuoso de fazer 1000 notas, fazia, mas não era, a prioridade dele não é essa, era a música, a arte, né? Tanto é que ele dizia uma frase que eu guardei para sempre: todo artista pode ser um virtuoso, mas nem todo virtuoso é um artista. Quer dizer, a arte era um pouquinho mais significativa do que a gente imagina. Aí eu fui, fiz audição para ele, muito bem e tal, e aí comecei os meus estudos. Eu estudei
quase 4 anos com ele lá em Genebra. Tinha aulas, às vezes, cada 15 dias, às vezes, dependendo do que ele tivesse de turnê, uma vez por mês, mas aí fui. E tenho até hoje todas as aulas anotadas, tudo que ele me falou. Eu fazia um relatório depois do final de cada aula para lembrar do que havia sido passado. Então, ali, para mim, foi um momento de desenvolvimento musical, né? onde ele me expandiu um pouquinho mais essa visão a respeito da música, da arte. Enfim, foi uma coisa assim. E era um momento que eu estudava muito. Assim, quer dizer, o muito que a gente fala é aquilo. Às vezes não é estudar 6, 8 horas, mas depende a maneira como você estuda, a maneira como você inteligencia o seu estudo, a maneira como você direciona, não é, todas essas situações para você amadurecer. Claro, tem que praticar, tem que estudar, não é me dá uma dica aí, como é que faz isso? Não é dica. A coisa é um pouquinho mais... Eu vejo a coisa um pouco mais consistente, no sentido da dedicação, né? da maneira da pessoa chegar e se empenhar no violino, no cello, enfim, qualquer instrumento. Né? E aí, você sabe que era assim, para mim, cada vez que eu ia para a aula com ele, era como se eu estivesse indo para uma audição, porque assim, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, o Brunet tinha um problema de poliomielite, ele tinha uma perna que ele era paralisado, ele usava um aparelho e ele me dava aula sentado num sofá com umas almofadas, que já era o lugar dele. E nesse sofá, todas as aulas que eu chegava, sempre tinha 3, 4, 5 partituras de música que ele estava estudando, ou Concerto de Schumann, ou de Dvorak, ou os Caprichi di Piazzi, ou a Sonata de Kodály, enfim, estava sempre com o repertório ali, trabalhando em função das viagens, das turnês que ele fazia. Então, isso foi assim um momento que eu procurei sugar o máximo essas informações, enfim, e conhecer um pouquinho o lado humano, o lado dele, o lado... Sabe que ele era uma pessoa assim, um pouco introspectivo, não é? Era uma pessoa um pouco mais contida, mas de uma generosidade assim fantástica, né? Depois que você se aproxima, que você entende, aí, nossa, ele foi assim uma pessoa que eu tive assim o privilégio, posso dizer assim, de ter tido esses 3 anos e pouco, 3 anos e meio, digamos assim, de contatos com ele quase que assim mensalmente, né? Então ali sim, daí então você ficou quanto tempo em Paris no total? Não, Paris eu fiquei 1 ano. Uhum. Depois eu fiquei quase 4 anos em Genebra, né? Ele dava aula em Genebra. Ele morava em Genebra. Morava em Genebra, tá. É isso, eu morava em Genebra. E ele assim, eu tinha essa possibilidade porque, no fim, a gente acabou chegando numa moradia, numa casa fantástica que tinha lá em Genebra, tudo à beira do lago, e uma mansão, mas que a gente alugava um quarto, tinha um sótão, que tinha aqueles espaços assim que você deve conhecer bem, você sabe. Nossa, essa coisa. Então tem coisas assim de históricos, né? Então foi fantástico esse momento assim de poder usufruir isso tudo. Quer dizer, eu tocava, de repente aquele silêncio, aquela forma, aquela produção que você rende o estudo, né? Você estuda 2 horas, 2 horas e meia, nossa, parece que foi o dia inteiro. E não, mas aquele momento da tranquilidade, né? E assim, eu acho que o contato com ele foi perfeito. Depois eu voltei ao Brasil, porque a minha bolsa também ela durou menos tempo. Eu fiquei a mais depois, porque como eu estava ligado ao Teatro Municipal,
eu já tinha um período que, na época, pela lei do funcionalismo público, eu podia ter uma licença prêmio, uma licença de afastamento, melhor dizendo, uma licença de afastamento remunerada. E era com esse dinheiro do salário que eu tinha aqui que eu podia viver lá e dava sempre uma diferença, né? O real, na época, era cruzeiro, cruzado, não me lembro qual que era, mas era uma diferença, assim, em relação ao franco suíço, que era uma coisa assim, para você dizer, pra você ver uma coisa, a gente, quando tem que acreditar que você vai falar, é isso que eu quero. Eu tinha, na época, um rendimento, assim, vou te falar, vamos supor, 700 e poucos francos suíços por mês, que era aquela coisa, andar de carro, era ônibus, metrô, quer dizer, você não tinha comprar coisa para mim, assim, era tudo contado, né? Mas, desses 700, eu me lembro que por que eu estou te falando do lado do Fournier humano? Quando eu fiz a audição e ele marcou o dia para eu voltar, ele me escreveu uma cartinha, porque antigamente se escrevia uma carta assim e tal, e no dia seguinte eu recebi essa carta, então, caro Antônio, eu liberei tal dia, tal hora, e gostaria de informar que os meus honorários mínimos por aula são 180 francos suíços. Eu recebia 700 e pouco. Então, aí tinha que pagar o aluguel, onde eu morava, que era 100 e poucos francos, tinha 2 aulas por mês, que são uns 360 francos, aí eu sobrava o quê? Não sobrava nada. Então, eu tinha que ficar lá, quietinho, sabe? Mas, assim, eu fiz o que tinha que ser feito, investi no meu estudo, né? Eu vejo que muitas vezes, infelizmente, eu vejo hoje que, não todos, mas alguns jovens, às vezes o jovem, ao invés de comprar um bom arco, um bom livro, um bom instrumento, não vai comprar o iPhone S12, 10, que custa não sei quanto. Quer dizer, um pouco essa coisa, não que eu seja contra, não é isso, mas às vezes quando você está começando, você tem que ter umas prioridades, né? Claro. Sabe, essas coisas. E aí, por que eu estou te falando isso? Quando eu fui, na época, eu estava no meu primeiro casamento e a minha ex-mulher estava comigo, era pianista, tocava junto nas aulas, tal. E o meu filho, ela ficou grávida e ela engravidou do meu primeiro filho lá em Genebra. E a gente ia na aula, tocava, até que quando chegou 4, 5 meses, aí já parecia que ela estava na gestação, tudo e tal. E aí ele me chamou e falou, não sabia que vocês vão ter um herdeiro, não sei o que e tal. E ele falou, então, aí quando eu termino a aula, ele falou, você, por favor, vem aqui, porque na época, Laércio, era assim, eu pegava o dinheiro, botava no envelope, acabava a aula, merci, maître, botava direito no bolso, tal, não sei o quê. Hoje aqui você fala, quanto é a aula, professor? Aí o cara fica tirando dinheiro do bolso, assim. Conta! Quanto que... não, era 100, sabe? Umas coisas assim, transportando um pouco. Então, eu botava aquilo assim, no envelopinho, obrigado. Quando eu fui dar o dinheiro para ele, ele me chamou, ele pegou o dinheiro e falou, vem aqui comigo. E tinha uma divisória, uma porta de vidro, ele me chamou. Ele falou, olha, eu estou vendo que vocês vão ter a criança, tudo, e a partir de hoje eu não quero receber mais nenhum tostão pelas aulas. Eu fiquei assim, falei, não, por favor, vai continuar a mesma coisa e não vou cobrar nada de você. Nossa, Alessio, aquilo foi um negócio, o negócio foi assim. E não só isso, à medida que foi avançando, até que chegou a época do nascimento, ele me disse, olha, quando ele nascer, me avise e tal. Aí eu
Peguei o telefone lá do hospital, falei, mestre, nasceu. Então, venha tomar uma bebida aqui, vamos brindar o nascimento dele. Muito bem. Aí eu fui lá, aí ele estava lá com a mulher dele, a Lídia, mulher dele e tal, era uma russa. E aí brindamos tudo. Ele falou, olha, você sabe, não tivemos tempo de comprar nada para o Júnior, ele falava assim e tal, mas está aqui, e me deu um envelope. Eu peguei aquele envelope, muito obrigado, não sei o que e tal. Aí, quando eu cheguei no carro, eu vi que era um dinheiro, você tinha me dado 1.000 francos suíços. Quer dizer, um negócio assim que eu não acreditava, sabe? Eu falei, não, quer dizer, primeiro, não estava, deixou de me cobrar as aulas, me deu aulas de graça, essa é uma grandeza incrível. Segundo, me ofertou esse dinheiro na época, que era um negócio assim fantástico, né? Então, sabe, tem certos momentos que a gente, isso para mim foi uma gratidão eterna, nunca mais isso sai, né? É uma coisa que ficou. Então, esse período foi muito significativo, assim, de aprendizado. Aí eu voltei, tive que voltar aqui para o Brasil, e aí eu comecei a tocar na USUSP com Camargo Guarnieri. Eu tinha saído do Teatro Municipal, aí fui para a USUSP. E depois da USUSP, eu fui para Campinas, lá para o departamento de música, onde eu fiquei 17 anos lá dando aula no departamento lá da Unicamp, no Instituto de Artes, no departamento de música, né? Então, assim, foram várias situações que eu tive de experiências que foram assim fantásticas, né? No sentido tanto de você tocar numa orquestra, depois você desenvolver a parte pedagógica, desenvolver essa parte da didática. Então, era uma coisa muito, sempre evoluindo nesse sentido, né? Que é uma coisa que muda totalmente a visão, a conotação é totalmente outra, né? E foi aí. E aí fiquei 17 anos até eu sair de lá, na época que, como eu comecei muito cedo, com 12 para 13 anos, eu tinha meu primeiro registro em carteira de trabalho, eu tinha tudo registrado. Então, a minha contagem de tempo ela foi assim, E quando houve que o Fernando Henrique Cardoso começou a dizer que quem se aposentasse antes dos 50 era vagabundo, e não sei o quê, teve esse negócio, né, na lei da Previdência, tá? Eu falei, bom, eu vou ver. Aí a menina falou, olha, professor, eu tinha 48 para 49. Eu falei, tá bom. Ela falou, você vai demorar um pouco. Depois de um mês, chegou toda a documentação, que estava tudo certo, a contagem de tempo, pum. Saí assim em agosto, mas ainda fiquei até dezembro para não prejudicar o semestre e não prejudicar os alunos. Terminar ali o ano para depois que eles tivessem tempo de providenciar um outro professor, né? Então, foi assim. Aí, depois que eu saí da Unicamp, eu comecei a fazer as coisas, assim, ir para tocar aqui, tocar ali, no festival, um concerto fora, pega um conjunto de música de câmara. Então, aí a vida começou a ficar um pouco mais diversificada por esse lado, assim, né? E aí estou até hoje aqui fazendo esses trabalhos aí, né? Então, eu queria... você fala de uma maneira simples, né? Porque, na verdade, o seu nome era de um dos principais artistas do Brasil, da América do Sul. Eu ouvia Deu Claro está tocando aqui e ali. Como é que era essa vida? Como é que é essa vida? Vamos dizer assim, a vida dos sonhos que todo violoncelista que começa que está se profissionalizando imagina, essa vida de solista. Como é que era para você enfrentar isso? Estar cada hora num lugar com uma agenda cheia. Você, enfim, tem várias coisas que que eu tenho para perguntar aqui, inclusive do próprio Trio de Genebra, né? Que é uma coisa super importante. Como é que você levava essa vida e com família, com viagens? Como é que era a tua relação com isso? Olha, isso foi assim, gradativamente as coisas foram acontecendo, né?
Então, sempre tinha um convite aqui, um convite ali, pega isso, vai para cá, faz aqui, toca ali. E eu fazia uma média assim, entre idas e vindas, eu ficava 6 meses fora de casa, 6 meses em casa. Então, você saía uma semana, voltava. Depois pegava, ficava 15 dias. Voltava, ficava uma semana, depois saía 1 mês, 3 semanas. Quer dizer, a coisa foi assim, sempre num crescendo, digamos assim, né? Mas deu sempre para poder conciliar esses dois lados, né? A minha vida familiar e a minha vida profissional. Claro, porque eu também tinha apoio e na época, meu filho sabia muito bem qual era a atividade que a gente tem que desenvolver para... Cada um escolhe o seu caminho, né? Está reservado ali para você. E era uma atividade assim, bastante interessante, porque quando você tem um fluxo maior de trabalho, é evidente que as coisas ficam mais ágeis, né? Elas ficam muito mais presentes. Se você, por exemplo, toca o concerto de Dvorak 2 vezes por ano, é uma coisa. Se você toca 30, já é diferente. Não é verdade? Então, aqui no Brasil, Laércio, às vezes é assim, você toca um concerto, de repente, 5 anos você não toca mais esse concerto. Aí você vai repegar. Quando você repega, parece que você está fazendo pela primeira vez, recomeçando, só que alguma coisa já ficou. Então, eu acho que você tem que ter, quando falar, nossa, o Janusz Stark toca o Dvorak fantástico. Ele tocava 80 vezes por ano o concerto. Quer dizer, é uma coisa que você domina aquilo lá, é o concerto, os grandes, que é o concerto, digamos assim, do repertório do violoncelo, talvez seja o grande concerto, no sentido da estrutura, da forma, que é uma sinfonia concertante, né? Que é um concerto que tem um envolvimento da orquestra, muitas vezes a orquestra está fazendo o solista, está a clarineta, a flauta, o violoncelo está fazendo aqui o contraponto, o acompanhamento, quer dizer, é um envolvimento que todo violoncelista tem um prazer, toda orquestra gosta de fazer esse concerto, todo regente gosta de dirigir, porque é uma sinfonia concertante. Então, se você toca esse concerto várias vezes, é claro, de uma forma geral, o repertório, você começa a rodar um pouquinho mais o repertório. E eu também aproveitei, nesse período também de minhas inserções, assim, viagens e tal, eu me propus a empunhar essa bandeira brasileira, ou seja, da divulgação dos grandes compositores brasileiros. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Nós, como intérpretes brasileiros, nós temos assim um dever de divulgar a nossa cultura. Você vê que um maestro alemão vem para cá, ele vai fazer Brahms, vai fazer Beethoven, enfim, o maestro italiano vem com Verdi, Puccini e todos, o russo, Tchaikovsky, Rachmaninoff, enfim, tem toda uma sequência. Não que eu acho que é um repertório que nós temos que fazer, isso é inevitável, mas também você tem que abrir um leque, tem que criar um espaço para que a gente também possa divulgar, porque se nós não fizermos isso, quem que o fará? Sabe, é uma coisa assim. E nesse trabalho, principalmente quando eu entrei na orquestra da USP, eu tive um contato muito próximo com o Camargo Guarneri. E lá ele me apresentou as obras que ele tem para cello, as 3 sonatas, e me falou do choro. E esse choro foi um trabalho que eu fiz com ele, assim, muito minucioso, para fazer a revisão da parte do cello, que até então era uma obra que o Aldo Parisot encomendou para ele e gravou. Mas o Aldo Parisot fez umas modificações que eu acho que foram modificações muito pertinentes, assim, no sentido de valorizar o efeito
sonoro para dentro da técnica do instrumento. O Guarneri gravou, e o Guarneri ficou meio sentido com isso, porque ele gravou e não tinha falado, e ele ficou sabendo por acaso, aí ele me mostrou a gravação, falei, olha, eu acho que aqui mas podia ser diferente e tal. Aí eu comecei a trabalhar, assim, eu tinha os ensaios pela manhã com ele, aí no final do ensaio, Camargo, vamos ver aqui. Aí pegava, olha, esse pedaço da cadência, isso. Ah, não, tá bom. Aí ele ia lá, anotar. Bom, e assim foi a obra toda, né? Então depois tive a honra dele me dedicar a terceira sonata para cello e piano, e assim tive contatos com outros compositores que também eu sou uma pessoa assim muito feliz, muito lisonjeado de ter tido compositores que me dedicaram às suas obras, né? O Almeida Prado, o Sérgio Vasconcelos Correia, o Oswaldo Lacerda, o Santoro, fiz também uma revisão do concerto com o próprio Santoro. Então, sabe, coisas que marcaram. E aí foi um trabalho também no sentido da divulgação da nossa música, até que hoje eu também tenho um projeto que é intitulado Cello em Solo Brasileiro. Cello pode ser o céu, o violoncelo, o solo, que é o nosso solo, o chão, né? E o cello sozinho, o céu. E aí eu tenho valorizando um pouco os compositores mais vivos, os compositores que estão vivos aqui, fazendo esse trabalho, né? E tem dado super certo. O nome é genial, o nome é maravilhoso, viu? Porque o nome realmente é bem bacana. É um jogo de palavras que você pode aplicar, mas que representa um pouco a nossa cultura, a nossa música, e valorizar os compositores que nós temos, porque os compositores gostam de ser homenageados. Isso também é um detalhe que eu tive sempre esse prazer de homenageá-los em vida. Então, todos ouviram as suas obras, não foi aquela coisa, como o Guarneri dizia, estão esperando que eu morra para tocar minha obra, eu não sei o quê. É assim, né? E o menor, já acho que eu falei para você, o menor Tadeu Pica dizia que o sucesso é necrófilo. Depois que a pessoa morre, gênio, é isso, descobre o cara. Puxa, homenageia a pessoa quando está em vida, ele quer ouvir a sua produção, né? Então, isso é um lado assim, bastante significativo que eu tenho de poder também ajudar a divulgar. Porque a gente sabe também que o repertório do violoncelo é um repertório razoável, mas não é um repertório enorme, é um repertório bom. Então, quanto mais obras existirem, melhor será, porque a gente vai desenvolvendo essa cultura nossa aqui, né? Então, você falou aí, sucesso e seguro de vida são duas coisas que só os outros é que aproveitam. Exatamente. Sucesso e seguro de vida, isso mesmo. O cara deixou quanto a gente que deixou? É verdade, então, não? Deu claro, eu vou agora Diga aí. Chamar, então... Enfim, eu sei que a gente chegou em menos de um terço das histórias, né? Mas eu vou abrir aqui para o Raul Vitor e a Naína começarem as perguntas, aí você vai falando conforme você vai lembrando. Né? Perfeito. Eu só queria puxar a sardinha, antes deles começarem, curiosidade minha. Eu toquei 22 anos no Teatro Municipal de São Paulo, eu era chefe de segundo violino, né? E muito tempo lá. E eu queria saber de você quem é que tocava... Você lembra da turma que tocava contigo lá, os mais próximos? Na época que eu tocava no teatro? Na época que você tocava. Você diz do naipe ou de uma forma geral? Do naipe, quem estava lá, do seu naipe, do naipe dos violoncelos? Olha, tinha o Paulo Tatiete, que era meu primo, Tatiete. Tinha a Maria Cecília Brúcoli, tinha o Frederico Capella, tinha o... Como era o nome dele? O Ezio Dalpino também, que era um italiano. Deixa eu me lembrar. Caramba!
Flávio Russo também, que era um argentino. Essa é uma turma boa. E o Spala da orquestra era o Clemente Capella, que era o Spala, tinha toda aquela... Muitas histórias. A Dorisa tocava já na orquestra, né? A Dorisa era primeiro violino dos segundos ali, ela era os segundos violinos ali. E aí tinha um... Eu ainda cheguei a tocar com a Dorisa, finalzinho do Capella, e esse pessoal do cello começou a se aposentar. Só o Paulo Tachetti, que é inesquecível, né? Pois um dos caras mais engraçados. Enfim, eu não gostaria de reger a orquestra com o Paulo como primeiro violoncelo, porque o que ele aprontava... as coisas assim. Hoje talvez a coisa não iria funcionar, né? Então, não ia funcionar. Mas tinha, sabe, tinha um romantismo, digamos assim, né? Porque você sabe que muitas vezes aquela coisa, você tocava, nossa, o ensaio estava ruim, o concerto estava próximo, aí o pessoal dizia, não, maestro, quando todo mundo tiver de casaca, vai sair outra coisa. Como se a casaca resolvesse... Essa tem que anotar não, mas também. Todo mundo de casaco, o senhor vai ver que sai diferente. Não tem... Mas tem sua razão. Tem. Vou chamar agora, então, Yanaína. Começar com a Yanaína. Você tem alguma pergunta aí contigo? Fique à vontade. Tem uma pergunta aqui de Aderaldo Campos, que é o fagotista da nossa orquestra. Sim. Ele pergunta, professor, gostaria de saber qual concerto para violoncelo que você mais gosta de tocar e o que você considera mais bonito. Acredito que no concerto, né? Sim. Olha, é uma pergunta difícil, porque a gente sempre gosta daquela que está tocando no momento, né? Qual é a sua obra? Aquela que a gente está tocando no momento é a favorita. Mas eu não vou deixar de responder, não. Eu tenho uma predileção muito grande pelo concerto de Dvorak, que eu estava, inclusive, falando aí há pouco, de dizer que é uma grande obra sinfônica, é uma sinfonia concertante, e realmente, assim, na questão da beleza, aí depende do estilo, do caráter da obra, qual que é o compositor. Talvez, se eu disser assim, o concerto de Dvorak talvez seja o grande concerto que todo violoncelista almeja tocar, todo violoncelista gosta, enfim, a orquestra. Mas, assim, de beleza tem muito. O concerto de Schumann, que é maravilhoso, quer dizer, tem muitas outras obras assim que são impactantes também no ponto de vista que talvez traduzam um pouco essa característica sonora do instrumento, quer dizer, a parte, né, de você chegar e botar o registro como se fosse um cantor mesmo, né? Aquela coisa você vê, o Dvorak, ele tem 72 compassos de introdução, aí o violoncelo já entra a todo vapor. O concerto de Schumann tem 4 compassos de orquestra e o violoncelo entra com uma melodia, se não fizer, o arco fica assim, né? Quer dizer, aquela coisa os franceses que dizem você vai sucrer de fraise, você vai adoçar o morango, entendeu? Aquela coisa vai botar açúcar. Então acho que mas assim, eu acho que respondendo à pergunta do menino aí, o Dvorak talvez é o grande concerto e o Schumann talvez. Eu ficaria com os dois aí. Certo. A Janaína sumiu. Raul? Raul agora. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Rutger Bezerra. Ele me perguntou qual foi a sua performance mais importante durante a sua carreira. Aquela que o senhor considera mais importante, mais marcante. Mais marcante. Olha, tem várias, Vitor, tem várias performances e tal, mas eu tenho assim algumas que eu
poderia dizer. Inclusive, o concerto de voz que eu fiz em Belém do Pará era no Festival de Música, onde essa orquestra ela tinha praticamente, sei lá, 30%, 40% de músicos paraibanos que frequentavam a orquestra. Então, era uma confraternização, era um momento muito especial. Mas esse concerto de voz, acho que foi um concerto assim, bastante interessante. E um momento que eu me senti, não é jogar confete, não, mas foi um trabalho, o último trabalho que eu fiz aí em João Pessoa com orquestra, que nós fizemos um programa Haydn e Mozart. E foi um trabalho assim maravilhoso. E depois esse programa, com um empenho dos músicos, da orquestra, foi maravilhoso. Foi um concerto assim, muito significativo, né? E culminou até, o professor Huck deve lembrar, que fomos convidados para um maravilhoso jantar após esse concerto. Tudo foi perfeito, um concerto memorável. Janaína? Sim, mais uma pergunta aqui do professor Felipe de Aquino. Opa! Ele fala assim: saudações ao amigo Del Claro, muito bom ouvir sua trajetória. Gostaria de saber como era Pierre Fournier como professor e os principais pontos que ele abordava. Abraço ao maestro e a Raul. Ô, Felipe, grande abraço para você também. É o seguinte, o Fournier, ele, como eu disse um pouquinho anteriormente, ele focava muito na parte musical, ele insistia muito. Claro que também eu fiz uma parte técnica com ele, aonde eu fui assim conduzido para entrar dentro do esquema de fazer os 40 estudos da High School do Popper, ou os caprichos de Piatti, e até alguns caprichos assim para fazer à mão, para trabalhar, de Paganini, que ele fazia no sentido da formação. Então, é uma coisa assim, eu acho que a parte didática dele era uma coisa fantástica, porque ele transmitia um direcionamento que você fala, não, espera um pouco, e não só falava, como também exemplificava ao instrumento. Quer dizer, ele estava com o instrumento ali, você ficava ali, disse, nossa. E ele passava também experiências de momentos vividos em concertos. Por exemplo, você ia tocar uma suíte de Bach e dizia, não, espera um pouquinho, esse momento aqui é uma tendência onde todos, a tendência não só para você, para mim, para outras pessoas, a gente tem a tendência de acelerar, aqui você retém um pouco o andamento, ou então, sabe, me passou várias orientações de experiências próprias, né? Quer dizer, dele viver aquilo lá. Então, isso acho que é uma parte super importante também de você assimilar, né? Então, é uma pessoa fantástica ele foi. Fantástico. Raul? Eu tenho uma pergunta aqui do professor Eduardo Lins Maia. Ele é professor do Projeto Social, onde eu e a professora Jane trabalham. Ele gostaria de saber mais sobre o trio que o senhor manteve, o senhor Antônio Del Claro manteve com Yara Bernert e Ayrton Pinto. Isso mesmo. Nós formamos o trio Artes Trio. Foi um período, digamos, tivemos um contato de uns 7, 8 anos de trabalho, e foi assim um trabalho assim muito significativo, porque você fazendo música de câmara, eu estava ligado nessa época à Unicamp, e paralelamente a gente fazia os concertos com o trio, e o nosso enfoque foi fazer o repertório internacional, que é o repertório que nós fazemos, mas fizemos um registro que ficou muito significativo, que foram o primeiro e o terceiro trios
do Villa-Lobos. Gravamos esses 2 trios que deixamos aí em registro. E aí foi um trabalho que fizemos até o percurso inverso. Estudamos, olha, eu confesso a você que estudamos 6 meses, mais ou menos, o 3º trio do Villa-Lobos, que é um trio muito complexo, tem uma polirritmia, um negócio assim bem diabólico. E Villa-Lobos tinha essa coisa de... ainda na época que ele escreveu, não tinha Puccini estava nas últimas óperas, Stravinsky não havia escrito ainda a Sagração da Primavera. Então, foi um trabalho que a gente gravou e depois nós saímos tocando. Geralmente, você toca e depois grava, mas é um processo inglês. Eu também, você está se divertindo com alguma pergunta de alguém aí ou não? É alguma pergunta impublicável, Vitor? De quem é a pergunta? Eu acho que o senhor vai entender da referência. Inclusive, essa pergunta ela é do professor Dierco Tabilo. Dierco. Pergunta do professor Dierco. Eu vou ler a pergunta do jeito que está aqui, sem alterar nada. Olá, maestro Deoclaro. Gostaria de falar daquela pianista russa, Gina Seminova, no Festival de Belém do Pará. Foi uma pianista sem intensidade, cansada. Não, mas é uma pianista. Deixa todos nós impressionados. Eles ficaram muito impressionados mesmo com a pianista russa. E tinha o pianista, o Mikhail também lá, o pianista russo, né? Enfim, tinha uma série de tinha o tenor rumeno, tinha o alemão também. Quer dizer, tinha uma série de artistas que vinham a Belém e tal. E o professor, eu acho que o professor Dierco, ele ficou assim encantado com a pianista, sabe? Ele ficou assim, era uma pianista fantástica, tinha uma técnica, sabe? Até um dedo assim fantástico, um negócio maravilhoso, né? Eu acho que você fazer a live com o Dierco depois da meia-noite. Aí eu acho que a gente pode convidar o Dierco para a live. Já que ele está fugindo da live. Tá bom. Dierco, não é meia-noite ainda. Então, você sabe que, olha, Dierco, Samuel, tinha o Nelson, enfim, na época que a gente tinha estavam todos aí. Aliás, eu já disse, né? Eles são heróis, né? Porque deixaram as suas pátrias, estão aí trabalhando, batalhando já há muitos anos, são mais brasileiros do que chilenos. Aliás, o Dierco, vou falar uma coisa, me disseram uma vez que quando ele vai para o Chile, que ele fala com a mãe não entende, porque ele não fala nem espanhol e nem português. Não é isso, Dierco? Exatamente, né? Então, a gente tinha uma convivência assim fantástica, sabe, com eles. E eu até me lembro muito bem quando o quinteto, o antigo quinteto da Paraíba, que era o menino, o Rony Dilke, o Dierco, Samuel, o Nelson e o Xisto, que eram os componentes do trio, do quinteto. E fizeram uma gravação fantástica que eu tive a honra do Piazzolla, gravaram o Piazzolla, e eu nunca esqueci e não encontrei até hoje alguém que tocasse aquele solo de violoncelo do outono como Nelson Campos tocou. E toca, né? Porque é uma das sonoridades mais lindas que tem do violoncelo, e nessa obra que ele toca é um negócio assim fantástico, fantástico. É um negócio assim... Então, a gente tinha essa amizade, essa convivência. Então, quando se via, era sempre uma festa, né? Então, sempre surgiam as nossas rodinhas lá de papos, e depois de concerto, durante os almoços, jantares, enfim, foi fantástico isso, né? Então, para você ver, Antônio, a censura tirou até o Raul do ar, ele sumiu do ar e voltou agora, né? Vamos continuar. Então, eu já nem sei quem é que fez a última pergunta, mas eu acho que foi o Raul. Ele pulou a minha vez, né? Ele pulou. Janaína? Tá, tem uma pergunta aqui, professor Samuel, ele fala aqui, né?
Toinho, aqui é Samuca da Viola. Mando um grande e saudoso abraço para você e gostaria de lhe pedir que você falasse um pouco sobre os belíssimos festivais de Belém do Pará e São Luís do Maranhão, onde você era diretor artístico e tivemos o prazer de trabalhar juntos. Também, se puder, conte para nós se você conseguiu fazer a receita do tambor da crioula, que comíamos lá no Maranhão. Aí tem um comentário aqui de Débora Oliveira, que ela disse que ela consegue fazer, que ela faz sempre essa receita. Depois eu converso com a Débora. Enfim, mas o Samuel, querido, um beijo para você também. Eu acho que os festivais de Belém, eles foram assim, num crescendo. Os festivais começaram originalmente com um festival de música de câmara. Depois, a coisa foi se desenvolvendo e criou-se um festival com uma orquestra sinfônica, como eu já disse anteriormente, e uma forte frequência dos paraibanos lá, do pessoal todo. Então, esses festivais, nós fizemos vários, não sei te dizer quantos, mas alguns bons. E era assim, um festival com maestros que vinham fantásticos, com os concertos de música de câmara que eram realizados naquele teatro lindo, que é o Teatro da Paz. Enfim, a gente tinha um ambiente de uma semana que era intensidade de manhã até a noite, né? De manhã ensaios da orquestra, depois ensaios dos conjuntos de câmara, às vezes tinha aulas, depois os concertos, e a coisa foi indo. Então, nós tínhamos esse momento lá. E São Luís foi um braço que saiu digamos assim, da gente tentar desenvolver originalmente um encontro de cordas lá em São Luís do Maranhão, né? E claro que também eu tinha que contar com as pessoas que a gente considera as pessoas top. Então, ia o pessoal da Paraíba, fomos lá para São Luís, Samuel estava lá, Rúker Bezerra, se falhar um nome agora, por favor. Mas, enfim, às vezes a emoção aqui que bloqueia a gente, né? Não é outra coisa, não. Mas, então... Quando eu começo a esquecer, não é isso, não. Mas aí eu sei que... Eu sei que São Luís foi também um momento muito significativo. Me lembro muito bem quando o Samuel esqueceu uma camisa, que teve que comprar uma camisa para o concerto. Enfim, essas coisas. E tínhamos lá uma comida maravilhosa, que era no SESC, ou no SESC, que a gente tinha um restaurante, e lá aprendemos a fazer o tambor da crioula. Samuel fez, né? E a gente tem essa receita, e ele deve saber também fazer muito bem, porque é um exímio, ele faz as empanadas chilenas, tudo, então é fantástico, né? Então, assim, o trabalho lá em São Luís também era isso, música de câmara, e depois fazíamos um concerto com uma orquestra de câmara dos professores, e aí cada um tocava um solo com orquestra, fazíamos lá um programa todo dedicado à semana do encontro de cordas. Foi muito... Infelizmente, foi interrompido, mas durante o período que conseguimos realizá-lo, foi bastante interessante. Raul, sua pergunta agora, só lembrando que as perguntas do IERCO têm que passar pela censura primeiro, tá? Bom, elas passaram, né? Teoricamente, sim. Tem uma pergunta aqui do professor Samuel Espinosa, né? Ele também quer que o senhor fale daquela violinista russa, Tatiana Skaya. Não, é isso mesmo. É isso. Eu não me lembro agora, mas é mais ou menos isso. Era Tatiana Vizcaia, alguma coisa nessa linha, assim, sabe? E também o Samuel gostava muito dessa violinista lá. Acho que não sei se ele chegou a fazer algum duo com ela lá, que tinha não sei se era uns duos de
Mozart, alguma coisa ele fez, Samuel fez com ela. Eu me lembro, assim, num dos concertos lá do festival ele fez. Provavelmente ele não lembra qual é a música, né? É. Laércio, olha, foi um período fantástico, sabe? Ô, Raul, Exato. Tem uma Raul, pergunta vou te tirar aqui. do ar daqui a pouco. Janaína, sua pergunta. Pergunta do professor Rossi, Hector Rossi. Ele disse que foi uma satisfação escutar ao vivo o maestro Pierre Fournier no Teatro Colón, em Buenos Aires, né? Então, ele está perguntando ao professor Del Claro qual seria o teatro que o senhor gostou mais de tocar no mundo. Qual seria o teatro? Olha, tem alguns teatros assim que eu pude ter o... Não, infelizmente, nunca toquei no Colón, que é um teatro fantástico, uma coisa maravilhosa, né? Mas aqui, assim, em termos de Brasil, eu apontaria o Teatro da Paz, em Belém, tem o Teatro do Amazonas, lá de Manaus também, Teatro de Manaus, que são muito próximos, e tem o Arthur Azevedo, lá de São Luís do Maranhão, também, que é um teatro maravilhoso, uma acústica, com essa projeção sonora que você toca, não precisa fazer força, não precisa fazer nada, o som brota naturalmente. Então, são assim esses teatros assim que eu poderia enumerar esses três assim que são os que eu gostei muito assim de tocar, né? O Teatro da Paz é fantástico, Manaus, São Luís, enfim. Não, quando fizemos o concerto aí, o teatro estava fechado em João Pessoa, não foi no centro cultural, não é, que tem o teatro que era aí em João Pessoa, não me lembro Santa agora. Rosa, talvez Santa Rosa. Não, Santa Rosa estava fechado. Da Orquestra do Estado. Alcine Banguê, que Cine Banguê. na época era Cine Banguê. No Espaço Cultural. Então foi Espaço isso. Cultural. Isso, Espaço Cultural, Ensino Banguê, exatamente, isso aí. Aliás, você sabe que quando eu dirigi esse concerto em João Pessoa, fazia uns 18 anos que eu não ia para João Pessoa, né? Aí fizemos o concerto. Eu falei, agora eu espero que da próxima vez eu não fique mais 18 anos sem vir, porque senão daqui a pouco vão me receber lá como recebi o Papa João Paulo VI, com aquele negócio, com o andador, tudo. Então, acho que não... Mas foi muito, muito legal. Raul? E o Rossi é uma figura bastante querida aí. O Rossi se posicionou mais sério, né? Do que eu acho que eles devem ter muita história para contar. Enfim, o Samuel me conta bastante história, juntamente com o Ierco também, sempre que quando a gente sai para almoçar, e você está sempre na roda das histórias. Então, por isso que eu falo que provavelmente a gente vai ter que fazer uma live depois da meia-noite. Né? Perfeito, faremos. E a gente chama o Raul Vitor como moderador. Vai lá, Janaína, mais uma pergunta. Janaína? É Raul agora. É Raul. Pô, viu? Já tem tortura. O professor Samuel Espinosa, ele mandou um grande abraço, né? Lembranças. E ele gostaria também de saber como é que está a sua vida como maestro, se o senhor continua tocando, fazendo solos, etc. Olha, a gente continua. Eu nunca tive a pretensão de me dedicar à regência, não é nada disso. Apenas os trabalhos que eu fiz foram trabalhos de exercer uma liderança, alguma coisa nesse sentido, mas nunca tive pretensões de ser maestro. Não, isso não. Acho que é fazer música com quem a gente gosta, curtir a música e tal, e está diferente, né? Não, foi sempre um trabalho mais de liderança, né? A minha vida continua fazendo as coisas, infelizmente faz um ano e pouco que também não aconteceu nada, né? Porque a gente
ficou confinado, as coisas parece que agora estão começando a se desabrocharem para uma nova realidade. Aliás, tem palavras que eu não aguento mais. O novo normal, resiliência, negacionismo, mais não sei o quê. Quer dizer, a gente é a realidade que a gente está vivendo, né? Eu acho que negacionismo é uma coisa muito séria mesmo, né? Mas, assim, espero que em breve a gente possa, de repente, dividir um palco, possa dividir juntos um momento de uma confraternização, aliás, como sempre foi, que o prazer da música, de poder estar junto, fazer música, que acho que é uma linguagem maravilhosa, que a gente é uma linguagem universal, que isso não tem barreiras, né? É uma coisa que ela fala por ela mesma, né? Então, acho que o trabalho é esse daí. A hora que puder, tomara que a gente consiga se reunir novamente, né? Então, nós estamos chegando ao final da nossa live aqui. Eu queria perguntar para os dois aqui, para a Anaína e o Raul Vitor, se eles têm mais alguma pergunta. E a Anaína? Acabou as perguntas perguntas do pessoal. Eu teria algumas perguntas minhas para fazer. Então, faz uma última pergunta, porque eu não vi o tempo passar. A live está uma conversa deliciosa aqui. E a gente já está chegando ao final dela. Então, vou deixar cada um de vocês fazerem uma pergunta, e aí depois a gente fica com as considerações finais aqui. Vamos lá, Janaína. Só uma. Bom, maestro, eu queria saber, já nesse contexto que a gente está falando, né, da realidade que a gente está vivendo, como é que o senhor vê, porque ultimamente o mercado tem se voltado muito para a questão online, né, mas cada vez mais, né, para profissões online e tudo mais. E com essa pandemia se intensificou ainda mais. Queria saber como é que você vê a realidade das orquestras, tanto no Brasil como no mundo, dentro dessa realidade. Como é que o senhor enxerga isso? Claro que há dificuldades, e, enfim, as orquestras precisam mudar em alguma questão. Enfim. Eu acho assim, você pode observar que hoje em dia as coisas estão assim retomando um pouco a forma quase que normal, porque foram países que respeitaram, que seguiram um protocolo de proteção contra esse vírus que assolou o mundo todo, estão voltando aos poucos, né? Quer dizer, vacinação, as coisas estão voltando. Eu acho assim, é um recurso que a gente tem, né? De hoje em dia poder se comunicar. Não sei se seria a condição mais eficaz que tem, no sentido de você, por exemplo, numa aula, às vezes você pode fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada se você estiver presencialmente, né? Quer dizer, uma coisa que você estando junto, você estando próximo, você vai sentir, você vai analisar e vai ver de outra forma. Mas eu acho que é um recurso importante que tem hoje, que tem que ser assim. As orquestras estão tentando mostrar o seu trabalho. O próprio falamos com o Laércio no início de fazer esses concertos, voltar, fazer enfim, eu acho que é uma coisa que é importante, né, de você chegar e realizar esse trabalho dentro das condições que nós temos. E espero que em breve a gente possa estar mais solto, que a gente possa estar um pouquinho mais assim, né, voltando a ter essa integração, tudo que é muito mais interessante. Mas enquanto não tiver, eu acho que é um recurso, e as orquestras estão dentro do possível, estão se reinventando, né? E o mundo todo a coisa está. Você percebe links que se colocam, isso, aquilo, uma orquestra daqui, uma orquestra dali, todas estão tentando fazer. Aliás, eu acho que isso tudo começou na pandemia, quando os italianos começaram a cantar nos balcões das casas, começou tudo ali. Eles começaram a cantar, o outro tocava, e aí a coisa
se expandiu. Foram os idealizadores. Quando começou, vamos cantar, não sei o quê, para ali desanuviar um pouco aquela aflição do isolamento, aquela depressão, né, que você pode estar sujeito a tê-la, né? Então, eu espero que a coisa volte ao normal o mais rápido possível. Excelente. Raul Vitor, alguma pergunta mais? Se não tiver, deixa para a Janaína, que ela está louca, está com uma lista enorme aqui. Por enquanto, sem perguntas. Passa a bola então, para a professora Jana. Não, deixa a Janaína, eu sei, até fiquei com pena dela, que eu sei que ela tem muita coisa aí. Não vou. Então, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Por favor, já faz. Tá. Bom, professor, se diz muito que Genebra é o centro do desenvolvimento do violoncelo, né? E você teve essa oportunidade de estudar lá, e com um grande violoncelista, né, e professor, como Pierre Fournier. Então, eu queria que você, né, na sua experiência, dissesse por que toda aquela região ali se tornou esse centro tão importante no mundo para o violoncelo. Eu acho assim, isso já foi um tempo atrás, né? Talvez pela escolha, por exemplo, Fournier era uma pessoa que ele, assim, politicamente, ele tinha alguns problemas em relação à França. Tanto é que isso invoca desde a época da guerra, enfim, houve lá um entreveiro, tal. Tanto era que era para ele ter assumido a cátedra no Conservatório Nacional Superior de Paris, e ele não foi aceito por problemas políticos, né? Mas que ele mesmo falava isso, né? Foram fazer uma campanha contra, enfim. Tinha ele, Fournier, que era o centro, assim, Genebra, era a grande figura, digamos assim, do violoncelo. E tinha um outro, que agora também foi um colega que faleceu, que é o Rocco Filippini, que era um suíço-italiano, que era um violoncelista fantástico, por sua vez também estudou aos 7 ou 8 anos com Fournier. Então, ele tinha toda uma bagagem de técnica e depois desenvolveu a parte musical. E eu tive também alguns contatos com o Rocco, de tocar juntos, e me passou muitas informações. Foi uma pessoa assim, bastante importante também nesse sentido. Mas, assim, eu acho que o grande nome que tinha lá era o Fournier, né? Depois tiveram os outros, mas talvez com uma menor projeção. Não acho que seria o grande centro agora do violoncelo. Então, está espalhado um pouquinho em todos os lugares, né? Principalmente com os violoncelistas mais jovens, os que estão aí se projetando, alguns que já têm algum nome, já têm uma carreira, têm uma bagagem, enfim, a gente sabe disso, né? Então, para mim, acho que foi a grande figura foi o Fournier. Então, chegamos agora, então, estamos chegando ao fim da nossa live. Enfim, eu perdi a noção do tempo, e se deixasse ia virar um churrasco, né? A gente ia ficar conversando aqui até tarde, porque temos que chamar o pessoal daí que participou com você nessa época de ouro aí que a Paraíba teve na década de 80, 90, né? Que você viveu esse período todo e fez a gentileza aqui de contar tantas histórias bacanas para a gente. Eu queria deixar agora, Del Claro, para você esses últimos minutos aqui para você falar um pouquinho dos planos para o futuro, as suas considerações finais, alguma coisa que você queira falar a mais, né? Você fica à vontade. E lembrando que depois que a gente encerrar aqui a parte da live, nós vamos passar, então, aquele vídeo que você tinha falado, aquele concerto de Dvořák lá no Teatro da Paz, nós vamos apresentá-lo aqui, o primeiro movimento, né, o concerto de Dvořák para violoncelo, e orquestra em si menor, com o maestro vai ser o Roberto Tibiriçá e a orquestra do Festival de Música do Pará, no Teatro da Paz, em Belém. Essa gravação foi feita em 1995.
Então, joia, bacana que você falou dela aqui, a gente vai ter ela depois. Então, fique à vontade agora para fazer as suas considerações finais. Então, Laércio, olha, primeiro eu me senti assim, muito lisonjeado quando você conversou, nós conversamos por telefone, você falou, vamos fazer uma live. Eu fiquei assim super empolgado, sabendo o significado emocional que isso tem para mim, né? De ter, por exemplo, os queridos Ierco, Samuel, Fulker, o Felipe, enfim, tantos outros que a gente conviveu e convive, né? Então, isso foi um motivo muito gratificante, digamos assim, de eu poder participar aqui desse papo. É claro que a gente sempre vai descobrindo, vai relembrando das histórias e realmente poderia até ficar mais tempo para a gente poder criar outras situações, né? Mas isso daí é uma coisa assim muito agradeço muito o fato de ter podido dividir esses momentos aí com todos. E planos assim futuro eu tenho agora, talvez para o final do ano, começo do ano, fazer a gravação desse CD com cello em solo brasileiro, né? Com essas obras, para deixar um registro desses compositores, como o Villani Corso, o Dimitri Servo, o Raul do Vale, o Harry Kroll de Curitiba, tem a Luiz Didier, também, do Rio de Janeiro, que é um compositor fantástico. O Didier foi, durante muitos anos, diretor musical da Rede Globo. Então, quando toca tá, 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 pá, 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 pê, pá, pá, essa vinheta é dele, né? Como ele também fez todos os arranjos dos times da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro, e os hinos todos, os arranjos são todos dele, né? Então, é uma pessoa fantástica. Então, isso está dentro dos planos de divulgar essas obras, né? E nesse ínterim, eu estou também resgatando um pouco trabalhos que foram feitos. Eu tinha essas mídias hoje completamente obsoletas, VHS, né, que já não existe mais, então estão sendo transformadas para o DVD e a gente passa para o computador. Então, eu consegui abrir um canal que no YouTube é Del Claro Cello. Então, quem estiver ouvindo, quem puder, vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve, que é importante para mim isso daí. Então, a gente está, aos poucos, assim, cada sexta-feira, a gente está tentando colocar uma remembrança, que a gente está colocando de vários trabalhos. Então, alguns já foram, inclusive, acho que esse que você vai colocar agora aí para encerrar é uma remembrança que foi feita de uma fita VHS aí. E, no mais, agradeço a você, um muito obrigado mais uma vez e nos vemos numa próxima oportunidade aí. Está fechado, maestro. Liga o microfone, maestro. Maestro, o microfone está fechado. Desculpa. Né? Não acontece com todo mundo, não. Acontece comigo. Bem, eu não sei o que eu falei quando estava com o microfone fechado, mas eu queria agradecer demais a presença do nosso convidado, Antônio Del Claro, e dizer que a gente espera que tenhamos a oportunidade de trazê-lo aqui para João Pessoa, para finalmente... Espero que não tenha passado 18 anos. Pois é. Senão vai buscar lá no avião com o andador, assim como o Papa João Paulo VI lá. Não, a gente vai trazer sem andador. Eu queria lembrar para vocês também que essa live vai estar disponível. Eu acho que a partir de amanhã ela fica lá, então, se vocês quiserem mandar para os amigos, para que as pessoas conheçam, é interessante para a gente poder conhecer cada vez mais profundamente esse artista aí maravilhoso. Foi uma live deliciosa, enfim, eu perdi até a noção do tempo aqui. Eu queria muito agradecer, então, ao Antônio Del Claro pela presença dele aqui, pela disponibilidade,
aos nossos músicos da Sinfônica, que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir, para trabalhar comigo e fazer essas perguntas e dirigir essa live aqui comigo. E agradeço a cada um de vocês que deram um pouquinho do seu tempo para poder assistir a nossa live e fazer as perguntas, mandar perguntas. Isso é muito importante, porque faz com que a gente sempre descubra coisas novas. Eu queria também agradecer mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, a Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, a Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim pela parte técnica, também ao gerente da orquestra, Hector Rossi, a Nayara Alves e Daniela de Paco. Nós vamos agora ver o vídeo, e eu queria desejar a todos uma boa noite e desejo revê-los na nossa próxima live.